A vida de cada um de nós é marcada por dias de alegria e por dias de lágrimas. Existem momentos em que sentimos o coração transbordando de esperança e outros em que a dor parece insuportável. Todos, sem exceção, enfrentam desertos, perdas e provações. Mas a palavra de Deus nos mostra que até o sofrimento tem um propósito. O salmista declarou em Salmos 119:71: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus estatutos. Isso nos ensina que as dificuldades podem se tornar salas de aula, onde Deus nos ensina lições que jamais aprenderíamos nos dias de tranquilidade. É natural perguntar: como pode haver bondade na dor? Mas o Senhor transforma lágrimas em sementes de crescimento. Ele nos molda, fortalece nossa fé e nos ensina a confiar somente nele. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5:3-4: Gloriemo-nos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Assim entendemos que as provações não são sinais de abandono, mas instrumentos divinos de transformação. Jesus disse em Mateus 5:45 que o sol e a chuva vêm tanto sobre justos como sobre injustos. Ou seja, as lutas não provam que Deus nos esqueceu. Elas apenas revelam que somos humanos em um mundo imperfeito, e mesmo no vale mais profundo, a presença do Senhor permanece. Se você crê que Deus pode transformar a dor em aprendizado e vitória, escreva nos comentários: Eu confio no Senhor. Na caminhada cristã, todos nós já experimentamos dias em que a fé parece nos impulsionar como asas de águia, e orar se torna um prazer tão profundo que perderíamos a noção do tempo. São dias em que a presença de Deus é tão real que sentimos força sobrenatural para enfrentar qualquer adversidade. Mas também existem aqueles outros dias em que as palavras parecem pesadas, em que a oração não passa do teto e a mente é tomada pela dúvida. Nessas horas, o inimigo tenta nos convencer de que não somos dignos do amor de Deus, que nossos pecados são grandes demais e que não há mais perdão. Mas a verdade é que todos enfrentamos altos e baixos espirituais. Até o apóstolo Paulo confessou em Romanos 7:19: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Se Paulo, um homem usado por Deus com poder e autoridade, admitiu sua luta contra o pecado, quem somos nós para achar que não passaríamos por batalhas semelhantes? A diferença não está em nunca cair, mas em sempre se levantar com a ajuda do Senhor. Em Miqueias 7:8, lemos: Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu esteja nas trevas, o Senhor será a minha luz. Essa é a promessa que precisamos guardar. O perdão e a restauração estão sempre disponíveis em Cristo. Por isso, não desanime. O sangue de Jesus continua sendo suficiente para limpar e renovar sua vida. Se você crê que a graça de Deus é maior que os seus erros, escreva nos comentários: A graça me levantou. É importante entender que a vida cristã não é um caminho de perfeição, mas de perseverança. Muitos acreditam que seguir a Cristo significa nunca mais errar, nunca mais cair. Mas a Bíblia nos mostra outra realidade. O justo pode cair, mas não permanece no chão. Em Provérbios 24:16 está escrito: Pois 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. A diferença entre o justo e o ímpio não é a ausência de quedas, mas a disposição de se levantar sempre pela força do Senhor. Quando caímos, o inimigo tenta nos aprisionar na culpa, dizendo que não há mais chance, que Deus não vai nos ouvir novamente. Mas o Senhor é misericordioso e cheio de compaixão. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Lamentações 3:22-23. Isso significa que a cada novo dia, Ele nos dá uma nova oportunidade de recomeçar.
O salmista declarou no Salmo 118, 24: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Hoje é uma dádiva de Deus, um presente para você escolher permanecer em Cristo, independentemente do que aconteceu ontem. A alegria do Senhor é a nossa força, e Ele nos chama a viver cada dia com esperança e gratidão. Então, não permita que os erros do passado determinem o seu futuro. O Senhor já te deu uma nova chance hoje. Levante-se, ande em fé e siga adiante, porque a vitória está em Jesus. Se você crê em um recomeço em Cristo, escreva nos comentários: Eu recomeço em Jesus. Muitos acreditam que, ao aceitar a Cristo, os problemas desaparecerão. Mas Jesus nunca prometeu ausência de lutas, e sim presença constante em meio a elas. Ele mesmo disse em João 16:33, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Jesus é a nossa garantia de que, mesmo em meio a tribulações, não estamos sozinhos. A questão não é se enfrentaremos dificuldades, mas como reagiremos a elas. A vida pode nos ferir de várias formas: uma perda inesperada, uma traição, um sonho desfeito. Esses momentos podem nos levar a duas escolhas: correr para os braços de Jesus ou permitir que a dor nos afaste dele. O inimigo tenta usar as feridas para esfriar nossa fé, mas o Espírito Santo nos chama para nos rendermos a Cristo, que é o único capaz de restaurar o coração quebrantado. Isaías 40:31 nos lembra: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa nos garante que a espera em Deus nunca é em vão. Ele fortalece o cansado, dá ânimo ao abatido e renova a esperança daqueles que permanecem firmes. Portanto, não deixe que a decepção ou a dor determinem o seu destino. Em Cristo, sempre há restauração e força para continuar. Ele é a fonte inesgotável de esperança. Se você crê que suas forças são renovadas no Senhor, escreva nos comentários: Eu espero em Ti, Senhor. A ansiedade é uma das maiores armas usadas pelo inimigo contra o povo de Deus. Vivemos em uma geração marcada pela pressa, pelo medo do futuro e pela preocupação com o amanhã. Pessoas perdem o sono pensando em contas, em diagnósticos, em problemas familiares, em incertezas que nem aconteceram ainda. E é nesse terreno fértil que a ansiedade cresce, roubando a paz e enfraquecendo a fé. Mas Jesus nos alerta em Mateus 6:25. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Essas palavras nos ensinam que não podemos viver como escravos da preocupação. O Senhor cuida das aves do céu e veste os lírios do campo com beleza incomparável. Será que não cuidaria ainda mais de nós, que fomos criados à sua imagem? Confiar em Deus é descansar sabendo que Ele já está no controle do amanhã. A ansiedade nos prende, mas a fé nos liberta para viver em paz. Filipenses 4:6-7 nos lembra: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se você entrega hoje suas preocupações ao Senhor, escreva nos comentários: Eu confio em Ti, Jesus. Há dias em que sentimos o coração cheio de fé, como se nada pudesse nos abalar. Oramos e parece que o céu se abre diante de nós, e cada palavra flui como um rio de adoração. Mas também existem aqueles dias em que a oração parece pesada, a mente dispersa, e o silêncio de Deus soa como uma distância dolorosa.
Esses momentos não significam que o Senhor nos abandonou, mas que Ele está nos ensinando a perseverar mesmo sem sentir. A fé verdadeira não se apoia apenas nas emoções, mas na confiança inabalável na palavra de Deus. Paulo entendeu isso quando ouviu do Senhor em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É justamente quando nos sentimos fracos, incapazes e até indignos que a graça de Deus se manifesta com maior força. Não é por mérito nem por perfeição que permanecemos de pé, mas pela misericórdia e pelo amor infinito de Cristo. O inimigo tenta nos convencer de que as quedas são o fim da linha, mas a Bíblia afirma em Miqueias 7:8: ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu esteja nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aleluia. Isso significa que não importa quantas vezes você tropece, sempre haverá uma mão estendida do céu para te levantar. Se você crê que a graça de Deus te sustenta em todos os momentos, escreva nos comentários: a graça do Senhor me levanta. O apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores do Evangelho, não escondeu suas próprias lutas. Em Romanos 7:19, ele declarou: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essas palavras revelam que até homens cheios do Espírito Santo enfrentaram batalhas internas contra o pecado. Isso nos mostra que a vida cristã não é sobre perfeição, mas sobre dependência. O inimigo tentará usar nossas falhas para nos envergonhar e afastar de Deus, mas precisamos lembrar que Cristo já pagou o preço na cruz. Paulo realizou milagres, pregou a verdade com ousadia e fortaleceu igrejas inteiras, mas também teve dias em que se sentiu fraco e incapaz. Essa transparência nos ensina algo poderoso. Não é sobre nunca cair, é sobre se levantar sempre, confiando que o Senhor é quem nos restaura. Provérbios 24:16 nos lembra: pois 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Cada vez que nos erguemos pelo poder de Deus, estamos testemunhando ao mundo que a graça é maior do que qualquer pecado. Portanto, quando você se sentir desanimado, lembre-se, o sangue de Jesus ainda tem poder para te purificar e sua misericórdia é nova a cada manhã. Não olhe para trás com culpa, olhe para frente com esperança. Se você crê que sempre pode recomeçar em Cristo, escreva nos comentários: eu me levanto em Jesus. Não permita que a culpa aprisione sua alma. O acusador sempre tentará lembrar dos seus erros, mas Cristo sempre te lembrará da cruz. É ali que toda condenação foi vencida. Em Romanos 8:1 está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que, quando você se arrepende e entrega sua vida a Deus, o passado não tem mais poder sobre você. Ainda que as pessoas não esqueçam, o Senhor lança seus pecados no mar do esquecimento e te dá um novo começo. Existem dias em que a oração parece impossível, em que faltam forças até para falar. Mas mesmo nesses momentos, você não está sozinho. A Bíblia nos diz em Romanos 8:26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Isso significa que quando suas palavras se esgotam, o Espírito Santo continua orando por você. O inimigo quer que você acredite que não há volta, mas a cruz prova exatamente o contrário. Jesus morreu e ressuscitou para garantir que sempre haverá recomeço. Por isso, não carregue fardos que Cristo já levou. Receba hoje a liberdade que vem do Senhor. Se você crê que a cruz de Jesus apagou sua condenação, escreva nos comentários: sou livre em Cristo. Quando as batalhas espirituais se levantam, é fácil sentir medo e pensar que não vamos resistir. O inimigo sussurra mentiras, tentando nos convencer de que estamos sozinhos.
mas a palavra garante que Deus luta por nós. Em Êxodo 14:14 está escrito: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que promessa poderosa! Isso significa que não precisamos vencer na nossa força, porque a vitória já pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo nos orienta em Efésios 6:13 a vestir toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do inimigo. A espada do Espírito, que é a palavra, silencia as mentiras, e o capacete da salvação nos lembra que já fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Você não está desprotegido. O Senhor te revestiu de poder e autoridade em Cristo. Por isso, quando o medo tentar te paralisar, levante sua voz e declare: Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. A fé precisa falar mais alto que o medo. Ainda que as circunstâncias pareçam contrárias, sua confiança deve permanecer no Deus que nunca falha. Hoje, decida não se deixar dominar pela ansiedade ou pelo pavor. Decida permanecer firme na promessa de que o Senhor é quem guerreia por você. Se você crê que Deus está lutando suas batalhas, escreva nos comentários: minha vitória vem do Senhor. Chegamos ao fim desta reflexão, mas não ao fim da esperança. A vida cristã é feita de lutas e vitórias, de lágrimas e sorrisos, de quedas e recomeços. Porém, em todas essas fases, há uma certeza que nos sustenta: Deus está conosco. Jesus prometeu em João 14:18: não vos deixarei órfãos, virei a vós. Que palavra gloriosa! Ele não nos abandona em meio ao deserto, não nos deixa sozinhos na batalha e não nos desampara diante das tempestades. Sua presença é constante, seja no vale da sombra da morte ou nas colinas da alegria. O Senhor já preparou um futuro eterno para aqueles que permanecem firmes. Em João 14:3, ele declarou: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso significa que a caminhada de fé não termina aqui. O destino final é a eternidade ao lado do Pai. Até lá, precisamos viver cada dia com confiança, certos de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, não importa o tamanho da sua luta, lembre-se, você é amado, escolhido e guardado pelo Senhor. Caminhe com coragem, pois a vitória já foi conquistada na cruz. Se você pertence a Jesus e nunca mais quer caminhar sozinho, escreva nos comentários: eu sou de Cristo para sempre.